Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula gravada. Essa é a aula gravada de Mate 2 da semana de 5 a 9 de outubro. Objetivos: demonstrar a existência do número irracional π a partir da razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Calcular a área de um círculo. Calcular o comprimento de uma circunferência. Ok? O número π, cujo valor corresponde ao quociente da medida do comprimento de qualquer circunferência pela medida do seu diâmetro, que é o dobro do raio, na mesma unidade é chamado de π. Então eu quero sugerir a você o seguinte, que a cada quadro eu vou explicar o que está acontecendo aqui, o que está sendo dito, mas antes dessa explicação, eu te peço para fazer uma pausa no vídeo, leia o que está escrito, veja se você entende o que está escrito, e depois você assiste a minha explicação, ok? Então, vou passar a fazer dessa maneira agora. Então, o que é o número π? Π é o resultado da divisão do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência corresponde a uma volta. Aqui, ó. Imagina você passar um barbante em volta dessa circunferência, contornando, e aí depois você estica esse barbante e mede. Esse é o comprimento da circunferência, tá? E quando você divide essa medida, né? Quando você divide o comprimento da circunferência pelo diâmetro da mesma circunferência, o que é o diâmetro? Diâmetro é a corda que passa no centro da circunferência. Corda é o quê? Corda é o segmento que liga um ponto ao outro de uma mesma circunferência, certo? Segmento de reta que liga dois pontos distintos na mesma circunferência. Então, repetindo, quando eu divido o comprimento da circunferência pelo diâmetro dessa mesma circunferência, eu obtenho o número π. Número π, que tem infinitas casas. Nesse caso, a gente vai trabalhar com π igual a 3,14 para os nossos exercícios. Mas o π é 3,14, 15, 9. No livro de vocês tem o número π aí. Tá? Tudo bem? Então, agora eu quero que você dê uma pausa e leia o que está escrito. Pausado? Vou aguardar. Ok, pessoal? Então, vamos lá. A medida do comprimento da circunferência, né, que é C, dividido pela medida do diâmetro, é igual a π. Então, veja. Observe. Comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. Logo, passando esse diâmetro para cá, se ele está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, o comprimento da circunferência é igual ao valor de π vezes o diâmetro. Como vocês viram no slide anterior, vou voltar um pouquinho. O diâmetro é esse segmento aqui, ó, que vem daqui até aqui. O raio é o segmento que vai do centro até a circunferência. Então, aqui é raio, aqui também é raio, né? Então, o diâmetro corresponde a 2 vezes a medida do raio, né? Então, ó, diâmetro é igual ao dobro da medida do raio, é 2r. Então, voltando aqui, a gente tem o seguinte, como o diâmetro é 2 vezes o raio, eu posso substituir o diâmetro por 2 vezes o raio, portanto, o comprimento da circunferência é 2 vezes o valor de π vezes o raio, ou seja, 2πr, ok? Área de regiões circulares. Mais um pedacinho, uma pausa aqui para você poder ler o que está escrito, certo? Ok? Pausou? Podemos voltar? Então, ok. Veja o comprimento da circunferência, o raio, circunferência de centro O, né? O ponto O é o centro da circunferência. E se dividirmos essas circunferências, né, da forma como está aqui, né, o que vai acontecer? Podemos fazer o quê? Agora mais um tempinho para você fazer a leitura, vamos lá? Ok, então ó,
Se a gente fizer a divisão da circunferência, como havia sugerido no slide anterior, e dividirmos essa circunferência e abrirmos da forma como sugere a figura aqui embaixo, poderemos formar um paralelogramo. Observe. Onde? Aqui é a medida do raio, ó. Daqui até o centro da circunferência, ok? Você pode entender. O centro da circunferência, no caso, seria aqui, né? Então, ó. E aí, organizando esses triângulos, tentando formar um paralelogramo, veja o que nós teremos. Teremos quanto mais dividirmos essa figura em triângulos menores, essa circunferência, quanto mais vezes dividirmos, mais ela vai se aproximar de um retângulo, que é um paralelogramo, cujo raio vai ser, cuja altura vai ser a medida do raio, né? E a metade da circunferência está aqui, ó. A outra metade está aqui. Vou voltar na figura anterior para você entender um pouco mais, ó. É fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é metade da circunferência, a gente abre, né? Essa circunferência, abre a outra metade também. E aí nós encaixamos essa figura formando o paralelogramo, que quanto mais dividirmos, repetindo, ela vai se aproximar de um retângulo, cuja base é, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Né? A área do retângulo é base vezes a altura. Nesse caso, a altura é a metade da circunferência. Então, a gente vai ter a área igual a metade da circunferência, que é C dividido por 2, né? Vezes o raio. Ok? Mas quem é o comprimento da circunferência? Vamos voltar lá no exercício anterior, que a gente vai substituir. Vou buscar o comprimento da circunferência. Aqui, ó, o comprimento da circunferência é 2πr. Vou substituir lá, ó. Onde tiver circunferência, eu vou colocar 2πr, aqui no caso. Vou colocar aqui, ó, tá? Então, vai ficar C igual, no lugar da circunferência, 2π vezes r sobre 2, né? Isso aqui é só a circunferência, ó. Isso tudo aqui é só a circunferência, tá, pessoal? Perdão. Não é isso não, gente. Só isso aqui, ó, é que é a circunferência. Desculpe aí. Aqui que é a circunferência. Sobre 2, e aí continuando o resto da formulazinha que a gente estava fazendo, vezes r. Podemos simplificar esse 2 com esse 2, portanto, teremos o comprimento da circunferência. A área... Aqui não é comprimento da circunferência, aqui é a área. Então, a área, né, a gente estava fazendo com a área, ó. A área é igual, simplificando 2 aqui, teremos π vezes r. Colocando r na forma de potência, então nós teremos a área vai ser igual a πr ao quadrado. E essa é a fórmula que define a área de qualquer círculo. É o produto de π vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Ok, gente? Essa é a fórmula que define a área de uma região circular. E aqui, né, é importante que você leia, dê uma pausa, analise o que está sendo escrito aqui. Se for o caso, volta o vídeo, releia, tente você fazer essa demonstração aqui, tá ok? Então, ó, vamos fazer alguns exercícios. Aqui, nós temos, determine o comprimento de uma circunferência quando a medida do raio é igual a 12. Vamos considerar π igual a 3,14. Então, a medida do comprimento da circunferência. Então, letra a gente vai ter, comprimento da circunferência é 2πr, ok?
2 vezes π vezes a medida do raio. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes, considerando π igual a 3,14, vezes a medida do raio, que é igual a 12. Vou separar aqui para não misturar com essa de baixo aqui. Então, ó, comprimento da circunferência vai ser igual a 2 vezes 3,14 é 6,28. 6,28 vezes 12. 6,28 vezes 12 dá 75,36. Então, o comprimento da circunferência é 75,36 o quê? Qual é a unidade de medida que eu usei? Centímetros. Então, é 75,36 centímetros o comprimento dessa circunferência. Medida linear, tá? Bom, na letra A, eu perguntei a medida do diâmetro determine o comprimento de uma circunferência quando a medida do diâmetro é 25. Então, ó, o comprimento da circunferência, de novo, é igual a 2πr. Observe que toda vez que eu vou fazer um exercício, eu repito a fórmula. Essa é uma forma de memorizá-la. Então, vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes a medida do raio. Mas olha só, vou voltar aqui um pouquinho. 2 vezes... Vou voltar aqui um pouco. Por quê? 2 vezes r não é o diâmetro? Eu já tenho o diâmetro, então eu não preciso dividir, porque senão eu teria que dividir 25 por 2. Então, ó, só lembrando que 2 vezes r é o diâmetro. Eu já tenho a medida do diâmetro. Então, eu posso fazer comprimento da circunferência, no lugar de 2r, eu coloco o diâmetro. É o diâmetro vezes π. Até porque eu já tinha falado isso lá em cima. Vamos rever? Olha, lá no primeiro slide, ó, no primeiro quadro. Cadê? Aqui. Olha só, no segundo, né? Ó, o comprimento da circunferência é π vezes o diâmetro. Eu coloquei o diâmetro usando o raio. Nesse caso, se eu já tenho o diâmetro, eu já uso logo, né, o diâmetro. Então, o comprimento da circunferência vai ser o diâmetro 25 vezes 3,14. Então, o comprimento da circunferência, 25 vezes 3,14, dá 78,5 centímetros. É o comprimento dessa circunferência. Agora, calcule a área do círculo, né, de raio igual a 30. Bom, a área do círculo é determinada por, acabamos de ver, πr ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual a medida de π, que é 3,14, porque lá eu pedi para considerar π igual a 3,14, olha lá. Então, 3,14 vezes a medida do raio ao quadrado. Então, a área da circunferência vai ser 3,14, primeira potência, né? 30 ao quadrado é 900. Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 900, que é igual a 2.826 centímetros. Agora é a área, né? Superfície é centímetros quadrados. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e bons estudos.